Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Vocês sabem que eu só repercuto aqui no canal casos muito polêmicos ou muito famosos quando eu percebo que dentro da nossa audiência, dentro da nossa família, existe alguma compreensão equivocada. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida aqui da nossa família e ela dizia bem assim: o caso da Ana Hickman e o Alexandre Correia é impossível haver restauração. Será? E aí, diante disso, o Brasil está repercutindo muito essa separação e, obviamente, as pessoas tomam partido. É do lado de um, é do lado da outra, acha que tem que separar, acha que tem que voltar, acha um absurdo isso, aquilo. Enfim, obviamente, eu quero conversar com vocês hoje em relação a isso, mas de uma maneira muito distinta do que talvez algumas pessoas possam estar fazendo na internet. Primeiro porque, como lido com o casamento há tantos anos, eu sei que esse momento, independente da pessoa ser pública ou não, é um momento de grande fragilidade. Então, eu já quero falar uma coisa para você em relação a isso. Eu vou ser o mais analítico possível, de um modo geral, do que está acontecendo. E não vou me envolver nos pormenores por um seguinte: eu não ouvi. Eu fiquei sabendo, né? Eu vi manchetes de notícias, não cheguei a ler as notícias, de que Ana Hickman deu algumas entrevistas, eu acho que esse final de semana. O Alexandre também deu uma entrevista e eu não assisti a nenhuma das duas. E eu vou falar coisas a respeito desse casamento que você vai perceber que é semelhante a todo e qualquer outro casamento. Primeiro, vamos analisar o seguinte. A história dos dois é bem conhecida. Ela começa a namorar com ele bem novinha, ele também era novo. Ele começa a ajudar na carreira profissional dela. Os dois têm uma linda história, cresceram juntos, chegaram aonde chegaram, juntos, têm um filho e ok. De repente, ao Brasil, foi apresentado um outro lado da história. Da noite para o dia, a notícia: olha, não está nada bem. Meu marido é muito agressivo, meu marido é tóxico, meu marido é isso, meu marido é aquilo, e o nosso casamento ruiu e agora nós vamos nos separar. Foi assim que a nação brasileira acordou um dia desses qualquer aí para trás. Nós acordamos com essa notícia. E aí muitos perguntam: gente, mas não estava tudo bem? Não era um belo casal? Quase 3 décadas juntos? Como assim? Que absurdo. E de repente notícias começaram a se repercutir na internet e na mídia de uma forma geral. De repente um boletim de ocorrência, um vídeo aqui vem à tona, um outro vídeo viraliza, uma entrevista daqui, uma declaração daqui, uma nota dali, um depoimento de cá, enfim. E de repente agora nós temos uma guerra de narrativas, nós temos um divórcio, nós temos um processo, nós temos uma demanda jurídica e nós temos uma família destruída. Sabe o que eu acho interessante? Antes de falar um pouquinho a respeito da Ana e do Alê, é o seguinte: não é diferente o comportamento deles de nenhum outro casal. Absolutamente nenhum. É extremamente natural quando um casamento entra nessa zona de conflito, aonde, com muitas mágoas, com muitas frustrações, chega um momento que rompe. E nesse momento que rompe, é natural. Eu diria para você que é um período praticamente de sobrevivência, que as partes busquem aliados, que as partes possam se abrir agora para amigos, para vizinhos, para familiares, em busca de aprovação, em busca de conforto, independente se está certo ou está errado. E isso acontece com todos os casais quando se separam.
Então, é natural que hoje, quando nós olhamos para o casamento da Ana e do Alê, que você veja a Ana repercutindo isso, sofrendo, declarando para as pessoas, expondo inclusive o marido a uma situação tão difícil, porque imagine que se amanhã há um arrependimento por parte dele, um arrependimento por parte dela e uma vontade genuína de restaurarem o casamento, pensa no tamanho do problema que já foi gerado. Porque de repente você tem uma esposa que expôs a uma nação inteira uma série de coisas. E isso é muito prejudicial. Mas isso acontece porque existe esse desejo de sobrevivência, de ser notada, de ser ouvida. E aí, diante disso, eu falo para você que a Ana não é exceção. Isso acontece em qualquer casamento. Se você observar os casamentos de pessoas que você conhece, que se separou, a pessoa... Aí vamos fazer um contraste com a Ana e com a Lê. Aí a pessoa é pobre, aí a pessoa não é famosa, a pessoa é simples, é um de nós. E o procedimento é o mesmo. Só que ao contrário de você ir na mídia, você vai até a sua família, você vai até os amigos, você vai até a igreja, você vai até o trabalho e você expõe para todo mundo e você fala o que você está passando. Porque esse ato de expor é uma forma de você dar sequência a uma briga que começou entre quatro paredes. Então começou um problema dentro do casamento e não foi resolvido dentro do casamento. E agora existe essa necessidade de dar sequência. Então agora, do lado de fora, existe essa exposição, existe esses ataques. E isso é igual. Quer seja um casamento de uma pessoa rica, famosa, quer seja alguém que está no contraste, que está no anonimato e não é lá tão rico assim. Então, em relação ao que está acontecendo, é igual. Diante disso, nós temos uma segunda análise. Eu sempre digo, ouvindo a casais há praticamente uma década, que existem sempre três faces da história. Então, se você for pegar a Ana e o Alê, existe a verdade da Ana, e essa corresponde a 33% de tudo que ela fala. Existe a verdade do Alê, e isso corresponde a 33% de tudo que ele fala. E existe a verdade dos fatos, que seria o equivalente aos outros 33%. Então, você tem a verdade quando você pega 30% de tudo que ela fala, quando você pega 30% de tudo que ele fala, e então você tem a verdade, os outros 33%, com coisas que nenhum dos dois fala. Então, quando você escuta um casal, é importante você ter esse discernimento. Que as coisas que o Alê faz, que ele sabe que é errado, que foi desmedido, destemperado e que ele errou ao longo do casamento, certamente ele não vai pontuar isso nesse momento. Ele vai pontuar o quê? Os erros da esposa. A esposa, de contrapartida, da mesma forma. Ela não vai pontuar os erros que ela teve, ela vai pontuar os erros dele. E aí, diante disso, é natural em todo e qualquer casamento ou toda e qualquer separação que você faça dois extremos na mesma situação. Você potencializa muito o erro do outro e você minimiza muito os seus próprios erros. Eu, observando ao longo dos anos alguns atendimentos que eu já fiz, e de repente eu cronômetro, eu tenho, né, o meu controle da sessão, e aí eu percebo que a pessoa ela fala, em 45 minutos da sessão, ela fala 35 minutos o que o outro fez. E falando, olha, porque foi terrível, foi isso, foi assim, fazia isso, porque a família dele, a família dela, não sei o que, não sei o que. 5 minutos ela fala assim, ah, mas eu também tenho erros, né? Eu também tenho defeitos. E pronto. E acabou. O outro, a pessoa tem um dicionário. É pela letra A, letra B, letra C. Ele segue a lista do alfabeto, os erros do outro. Quando fala dos próprios erros, minimiza do jeito assim, olha, eu sei que eu não sou perfeita. Eu também tenho meus erros.
E aí, diante disso, eu estou falando algo que eu nem sei se a Ana ou se o Alê usaram dessas frases, porque é igual eu falei para você, esse assunto chegou até mim, mas eu não gastei nenhum minuto para ouvir absolutamente nada. Não sei nem a cor da roupa que cada um estava quando deram as entrevistas, os depoimentos, absolutamente nada. Por quê? Lidando com casamentos, eu sei que qualquer notícia que venha com apenas um deles presente, eu sei que vai ser falando mal do outro. Eu sei que vai ser se defendendo. Porque é assim com toda e qualquer separação. Agora, pessoas famosas ainda têm alguns agravantes, porque são pessoas que são funcionários da mídia, têm que defender bandeiras. Então, eu já vi algumas campanhas falando de toxicidade, falando de narcisismo, falando de domínio, de controle, de perseguição. E isso é muito perigoso. Quer seja um casamento público, quer seja um casamento no anonimato. Sabe por quê? Porque o que acontece entre um casal, quem está de fora não consegue ver. E eu sempre digo uma coisa, e assim, eu louvo a Deus porque algumas pessoas já puderam parar e ouvir o que eu falo e perceber que isso é verdade. Mas o marido, ele produz a esposa que ele quer e a esposa produz o marido que ela quer. E isso de um processo inconsciente. Quando vai passando os anos, naturalmente os dois se fundem, eles se espelham. Então é natural você ver o comportamento de um se assemelhando ao comportamento do outro. E isso é muito delicado porque você precisa ser muito detalhista para observar isso. Tem muitas pessoas que falam assim, por exemplo, Diego, meu marido é narcisista. Mas são 10 minutos. Eu não preciso mais do que 10 minutos de conversa com essa pessoa para identificar que ela também tem comportamentos narcisistas. Da mesma forma que ela alega que o marido tem. Por que que isso acontece? Primeiro porque quando se casa, tem uma coisa que a Bíblia fala, que você ouviu no seu casamento, que você está careca ou está perdendo os cabelos de tanto ouvir isso, mas parece que não entra na cabeça, que vocês dois são uma só carne. Vocês são uma só carne. Então é muito natural que se espelhe um ao outro. Que o comportamento de um gere um comportamento do outro. Isso é muito natural. E por causa disso, você acaba lidando com essas situações. Então é natural, por exemplo, que a esposa fala assim: meu marido, ele xinga muito. Mas quando você vai ver uma discussão entre os dois, ela também xinga. Mas o meu marido, ele grita muito. E quando você vai observar a discussão dos dois, os dois gritam. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente precisa entender que quando chega numa separação, o comportamento muito absurdo do outro foi construído pelo cônjuge, pelo outro que está ali se alegando ser vítima. E nós temos isso dentro dos casamentos. Quando há uma separação, ainda mais com tanta turbulência, e toda separação ela é turbulenta, essa é a grande verdade, não existe uma separação amistosa, todas elas são carregadas de peso, de acusações, ou de traição, ou de violência, enfim, sempre tem isso. Então, sempre que nós nos deparamos com esse cenário, existe naturalmente atitudes que foram espelhadas. Simples assim. Minha esposa havia me mostrado um vídeo antigo desse casal, aonde os dois parecem... É um vídeo do Instagram, tem ali 40 segundos, 30 segundos, aonde existe o seguinte título, falando assim: olha os sinais de que ele era um homem terrível. E aí, de repente, no vídeo, ele brinca de chamar ela, parece de caveirinha, algo desse tipo, não dá para entender direito. E aí ela pega e fala que não gostou daquilo, que não era para ele repetir isso. Logo em seguida ela fala assim: olha, vira olhando para mim, para eu ver nos seus olhos quando você está mentindo. E aí ele fica ali marrento, não quer virar,
E aí ela pega e fala assim: eu sei que para sua idade é difícil, mas eu sei que você dá conta. Vocês viram esse vídeo? Coloca aqui nos comentários para mim. E aí, de repente, ele vira mais ou menos e acaba o vídeo. Quando você olha um cenário desse, o que repercutiu? Nossa, olha como ele é marrento. Olha ele chamando ela de caveirinha. Que coisa absurda. Só que se você for olhar um cenário sem as bandeiras do machismo, do feminismo, disso, daquilo e daquilo outro, o que você tem? Você tem um casal que está ferido um com o outro. Ela no vídeo, em algum momento, ela até fala assim: olha, porque você tá de mal de mim? Porque eu tô de mal de você. E aí você observa que são comportamentos iguais. Um falou uma coisa para ferir, chamando de caveirinha. De repente a outra fala assim: olha, vira para mim porque você vai mentir, chamando de mentiroso. Em um outro momento fala: não, porque você é velho, porque você não dá conta de virar. E de repente fica aquele clima pesado. E aí você observa que, na verdade, os dois vinham caminhando junto na ignorância, nos desrespeito. E isso é com todo casal. Todo casal é assim. Todo casal. O marido é muito carinhoso, vai ter uma esposa muito carinhosa. A esposa é arrogante, agressiva, ela vai ter um esposo arrogante, agressivo. Quem começou com isso? Eu não sei. Eu sei que os dois evoluem da mesma forma. Às vezes eu lido com algumas pessoas que falam assim: ah, Diego, eu falei para a família dele, todo mundo achou terrível o que ele fez. Eu falo assim: e o fato de você expor a vida dele, algo particular dele e seu, para a família toda dele, o que eles acharam disso? Não, não falaram nada. Entende? Quando você pega o cenário sem colocar o rótulo no sujeito, ver apenas como dois indivíduos que Deus ama da mesma forma, que Deus tem a misericórdia da mesma forma, e você olha os comportamentos e você percebe que são comportamentos espelhados. Nossa, ela é mulher, ela foi vítima supostamente de uma agressão. Eu digo supostamente porque eu não sei se foi ou não foi. Provavelmente haverá um inquérito, isso vai ser avaliado e vai vir à tona em algum momento. Mas fato é, ela foi agredida. Nossa, então é vítima, isso, aquilo outro. Só que preste atenção, a briga não acabou ali. Quando vai na mídia e fala assim: ele me agrediu, ele me bateu, fez isso, fez aquilo, você observa que a briga continua, só que agora com outras armas. Então agora existe uma perca de patrimônio, um ataque à moral, um ataque à índole, à honra. A briga continua da mesma forma. E é justamente por isso que eu digo para você que, diante de todo o cenário de casamento ou de separação, o que nós precisamos entender? Nós que somos cristãos e estamos de fora. Primeiro, a pessoa quer falar algo, quer colocar para fora? Deixe colocar. Fale, exponha. Você que está ouvindo, aprenda algo. Não tome partido. Não tome partido. Qualquer julgamento justo, isso, conforme a Bíblia nos ensina, precisa das duas partes. Das duas partes. Se a esposa falar assim: olha, eu vou chamar meu marido aqui para te contar o que ele fez. Então tá bom. Você vai me colocar de juiz entre vocês dois? Então eu vou ouvir e vou tomar um lado, e vou tomar um partido. Caso ao contrário, não faça isso. Para o seu bem, para o bem daquele casal. Quando você observa que a pessoa está ferida, a melhor coisa que você pode fazer é ajudá-la a se sentir melhor e não se ferir juntamente com ela. Porque muitas das vezes o que nós fazemos é isso. A gente cria ranço, a gente cria raiva da outra parte como se fosse inimiga. E a gente esquece que até a noite passada eles dormiam juntos, estavam bem, estavam felizes. Às vezes a gente esquece que tem filho. E não adianta, é filho. Se você fala mal do pai ou você fala mal da mãe, você fere a criança da mesma forma. E você que está perto de alguém que está se separando, você tem que entender isso. Então não dá para você lidar com casamentos como se fossem novelas.
que você comenta, como se a vida da pessoa não valesse nada. E a gente precisa ter isso em mente. Agora, para fechar aqui o vídeo, em relação ao que aconteceu com a Ana e com a Lê, eu, Diego, não tenho a expectativa de que esse vídeo chegue a nenhum dos dois. Mas não sabemos o que seria da vontade do Senhor em relação a isso. O que eu digo para você que está passando por isso e diria, se tivesse oportunidade, a Ana ou a Lê, é que isso chama-se crise. Um casamento, muitas das vezes, a gente não observa o caminho que ele está trilhando. A gente só observa quando, de fato, percebemos que a nossa caminhada nos levou até um buraco, até um abismo. E nesse momento é muito difícil, porque agora a gente começa a dar ouvidos ao nosso sentimento, ao nosso desespero, e isso só nos leva para a situação ainda pior. Mas louvado seja Deus, que Ele fez um dia com apenas 24 horas. E Ele garante que cada dia tem o seu próprio mal. Cada dia tem as suas próprias preocupações. E ao começo de cada dia, Deus renova a sua misericórdia. A chance de uma reconciliação do casamento do Alê e da Ana é a mesma que tem para qualquer outro que está assistindo esse vídeo que também estão separados. O que é necessário para a reconciliação do Alê e da Ana é o mesmo para qualquer outro casamento. Primeiro, a pessoa ela tem que se encontrar. Não é se encontrar dentro de si, não, é se encontrar em Deus. Eles precisam fazer isso. Eles precisam entender que fizeram um compromisso até a morte. Eles precisam entender as limitações deles. Eles precisam aprender a gerir conflitos. Eles precisam. Não diferente de nenhum outro casal que se separa. Além disso, eles precisam trabalhar o perdão. Eles precisam se esvaziar dessas mágoas e estabelecer o perdão para que eles também possam obter esse mesmo perdão de Deus. Terceiro, eles precisam entender que o casamento não é só eles dois. Existe um filho. Existe uma família que é composta por 3. E aí eu costumo dizer assim que, na verdade, o casamento não é uma composição apenas de 3. Porque quando foi para casar, quantas pessoas assinaram? Quando foi para casar, quantas testemunhas convocaram? Por que para separar não faz a mesma coisa? Por que não chama todos os padrinhos? Por que não chama os pais? Por que não chama todo mundo de novo e fala assim, gente, nós vamos nos separar. E aí pega um pastor e fala assim, olha, eu vou separá-los. Se alguém tiver alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Por que não fazem isso? Então, eles precisam entender que a separação é uma atitude egoísta, desrespeitosa com a instituição familiar. Existe uma criança que ele é parte integral do Alê e da Ana. É parte integral, é pai e mãe, vai ser até a morte. E de repente essa criança, ela vai ser privada de uma família, de uma normalidade, de vários eventos, porque existem 2 adultos feridos. E isso pode acontecer com qualquer família. Com qualquer casal que separa, pode cair essa ficha e a pessoa fala assim, não, peraí, eu vou insistir. Eu vou persistir no meu casamento. Eu vou pelejar ali, eu vou achar um meio, uma forma e vou lidar com isso. Isso se faz necessário. E isso é igual para todo e qualquer casamento. Só que isso leva tempo. O que eu acho que pesa muito mais para quem tem um casamento público, como o caso da Alê e da Ana, é o fato da cobrança, que é muito maior de quem é um anônimo, digamos assim. Sabe por quê? Porque daqui uns dias a pressão vai ser tão grande para ela aparecer com algum ator de novela carregando o filho dela para baixo e para cima. Ele, de contrapartida, diante de tantas manchetes, de tanta notícia, com uma autoestima destruída,
Login, arruma alguém aí, alguma mulher que quer aparecer na internet para estar se envolvendo. E aí o problema vai só aumentando. Isso que é o grande problema. Não que uma pessoa que não seja famosa não tenha essa tentação também de arrumar logo uma pessoa, alguém, né? Para falar assim: olha, eu tô bem, olha aqui, eu tô melhor do que eu estava com ele, do que eu estava com ela. Isso acontece também. Mas parece que a pessoa pública, a pressão que ela precisa lidar é muito maior. Você imagina você que não é famosa? Talvez você se separou do seu marido, você já viu para tanta gente que você falou mal dele? Você já pensou a pressão que vai ser se um dia ele voltar? Você ter que enfrentar essas pessoas? E para uma pessoa famosa, que você tem programas de fofoca extremamente moralistas, você tem a população de uma nação inteira, você tem os seus patrocinadores, você tem a sua empresa que te contrata, que paga o seu salário e que influencia na sua vida. Você já viu tanto que é muito mais difícil? Por isso que eu digo para você, diante de todo esse cenário, o que que nós podemos fazer? Nós podemos olhar de longe, tentar aprender, não tomar parte em nenhum dos dois e saber que uma pessoa pública não é diferente de uma pessoa anônima, de uma pessoa que não alcançou esse tipo de carreira, esse tipo de sucesso. A esse casal, Ana e Alê, o desejo aqui do Manual do Casamento é que em um determinado momento ambos encontrem a paz e possam reconciliar. Certamente o que hoje está acontecendo com eles está sendo um escândalo para a nação toda. Que isso um dia se reverta em um grande milagre, uma grande reconciliação. Porque de histórias de casamentos acabados, eu acho que nós já estamos fartos disso. Que Deus possa abençoar a todos vocês que estão assistindo o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não conhecia o canal, se inscreva. Estamos aqui diariamente falando sobre casamento, sobre reconciliação. Todo dia pela manhã temos uma meditação bíblica e muitos outros conteúdos. Para quem me acompanha, eu havia dito, e alguns se solidarizaram, porque aqui no Recanto das Estações, que é uma pousada terapêutica para casais, nós temos um quiosque com uma chuva forte ontem, foi derrubado. Então eu até havia dito que provavelmente não gravaria muitos vídeos essa semana, porque temos que reconstruir. Mas o prazo para entrega de materiais, para chegada de ferramentas, ainda vai levar alguns dias. Então, enquanto isso, eu vou gravando, vou estando aqui com vocês. Tá bom? Família, fiquem todos com Deus e nós nos encontraremos certamente em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.